Olá, seja bem-vindo ao canal Em Defesa do Adventismo. Eu sou o pastor Tiago Santana e eu gostaria de ser o seu guia pelo maravilhoso universo das Escrituras Sagradas. Queridos, hoje eu gostaria de dar a vocês algumas dicas sobre o estudo da Bíblia, algumas dicas para o seu ano bíblico, para a sua meditação diária. Está certo? Queridos, não é difícil encontrar e não é raro encontrar irmãos desanimados, sem vontade de ler o texto bíblico, sem vontade de pegar a Bíblia e fazer a sua meditação. Por quê? Um dos motivos é que nós estamos tão distantes historicamente do relato em que dos relatos em que lemos na Bíblia, que nós não conseguimos compreender muita coisa, não faz sentido para nós. E é natural que quando você lê algo que não faz sentido, algo que é muito diferente do que você está acostumado, que vá surgindo um desinteresse. Então, nós temos que entender por onde começar. Por onde começar? Como fazer esse estudo da Bíblia? Então, neste vídeo eu quero trabalhar com vocês algumas dicas para que vocês possam estudar a Bíblia de vocês e ter uma leitura apaixonante, uma leitura inspiradora, uma leitura transformadora do texto e que seja uma leitura prazerosa e que te aproxime de Deus, tá certo? Então vamos lá. Primeiras duas dicas que eu queria dar para vocês. Eu quero começar com a versão bíblica. Essa é a primeira dica. Escolha uma boa versão bíblica. Então eu indicaria 3 versões aqui. A NVI, que inclusive é a que eu estou usando atualmente, que para mim é uma das melhores versões que nós temos, a NVI. Mas também tem a Nova Almeida Atualizada, a NA, muito boa esta versão. E também tem a versão tradicional, a Revista e Atualizada, que é uma boa versão também, vai ajudar você. Então escolha uma boa versão da Bíblia. Esse é o primeiro ponto, uma versão que você tenha familiaridade. Segundo, escolha um livro da Bíblia que você tenha interesse de estudar, ok? Então, você pode escolher aí João, Gênesis, Mateus, escolha um livro que você tenha curiosidade, que você queira compreender melhor. Ao você escolher esse livro, você tem que atentar para essa outra dica que eu vou te dar agora. Nós temos que nos lembrar que os autores bíblicos, eles não escreveram primariamente para nós. Nós não somos o auditório primário dos autores bíblicos. Os autores bíblicos, eles escrevem para um público que vivia na época deles. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você pega Isaías 1, verso 1, Isaías diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o que acontece? Isaías, no livro dele, ele vai lidar com questões políticas, sociais, certo? Teológicas destes dias, dos dias destes reis. Então eles tinham problemas específicos. Um problema específico aqui era a adoração à Áshera, ok? A adoração à Áshera, que você vai ver no capítulo 1, verso 29. Outro problema, se você for pensar social e político, é a relação com a Assíria, que era a grande potência da época, que dominava todo o mundo antigo e que muitas vezes oprimiu Israel do norte e até destruiu Israel do norte e muitas vezes oprimiu o sul, ok? Então, a Síria, por exemplo, você vai ter a famosa guerra sírio-efraimita no capítulo 7 e assim por diante. Então, você tem problemas muito específicos, sociais, culturais, políticos, teológicos que esse profeta vai lidar. Então, já eu vou dar dica de materiais para você, aonde você irá encontrar explicações históricas, arqueológicas deste período, geográficas, que vão te enriquecer no estudo da Bíblia, sem sombra de dúvida. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês é o segundo profeta aqui, que é Jeremias, né? O segundo profeta, eu digo, o profeta que vem na sequência de Isaías. Por quê? Jeremias, ele começa da seguinte forma aqui, o seu texto, Jeremias 1:1, palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote,
na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Então ele vai falar aqui, né, que ele recebeu o ministério profético na época de Josias e também vai se estender o ministério profético dele até a época de Zedequias. E aqui nós temos algumas questões que é a época que o povo está indo para o cativeiro babilônico. Nós temos algumas questões que nós precisamos compreender aqui, certo? Por quê? Esse ano aqui que ele está falando é aproximadamente o ano 627, certo? Antes de Cristo. E ele está ali, Jeremias, ele vai lidar com alguns problemas diferentes de Isaías dentro do cenário político, por exemplo. Por quê? A Assíria já não era mais a grande potência do mundo antigo. Quem estava ascendendo como grande potência do mundo antigo era a Babilônia. E aí começa a acontecer uma série de acordos comerciais e militares entre essas potências. Um dos acordos é que a Síria se volta para o Egito e faz um pacto com o Egito, faz uma aliança com o Egito, dizendo o seguinte: olha, vocês vão ficar responsáveis pelo Levante, que é essa área ali de Israel. Vocês vão cuidar daí, nós vamos deixar que vocês cuidem daí, vamos deixar que vocês dominem aí, ok? Mas com uma condição: vocês têm que nos dar apoio militar, por exemplo, nas cidades de Assur e outras cidades, para nós resistirmos à Babilônia. Então eles faziam um pacto. Aquilo, o Levante, que era anteriormente dominado pela Síria, agora vai ser dominado pelo Egito, num pacto entre as duas potências, numa tentativa de as duas, de alguma forma, resistirem à Babilônia. E Josias, ele vai reinar exatamente neste período. Então, o problema que os reis lá do período de Isaías tiveram com a Assíria, agora Josias vai ter com o Egito e com a Babilônia e também, de certa forma, com a Assíria, mas nem tanto, porque o Egito quer dominar ali. Tanto é que a morte de Josias, no ano 609, ela é exatamente para Neco, para o faraó. Ok? E, inclusive, logo na sequência, você tem a incursão de Nabucodonosor, que vai contra o Egito, contra Neco, vai vencer Neco e depois vem contra Jerusalém. E aí o povo de Jerusalém vai ser sitiado e o povo vai ser levado como cativo para a Babilônia. Então, você tem um cenário político histórico diferente com problemas. Agora, você também tem semelhanças. Uma das semelhanças que você tem é que a adoração, por exemplo, a Asherah, a ídolos, continua no livro de Jeremias. Ela é chamada da rainha do céu, ok? Então, você pega, por exemplo, Abacuque. Abacuque, ele está num período muito próximo aqui. Abacuque está num período muito próximo desses profetas aqui. Porque Abacuque, ele vem antes da derrocada de Judá para os babilônicos, ok? Ele vem um pouco antes disso. Então, o Abacuque, ele deve profetizar aí em torno de 612 a 609, porque estava perto da invasão babilônica, mas não tinha acontecido a invasão babilônica ainda, né? Mas Babilônia já está como grande potência e já está vindo, né? Você vê isso claramente no texto de Abacuque. Então, cada texto tem um contexto histórico, social, cultural. Então, vamos lá. Quando você lê um livro bíblico, você tem que ter esta percepção. O texto não foi escrito primariamente para nós. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz assim, que quando nós lemos a Bíblia é como se nós estivéssemos lendo a correspondência do nosso vizinho. Por que ele diz isso? Porque nós estamos lendo um texto que não foi escrito para nós. A Bíblia, ela tem uma mensagem para nós, mas ela não foi escrita primariamente para nós. Quando Jeremias escreve, ele está pensando nas pessoas que viviam nos dias dele e levar essas pessoas de volta para Deus. Obviamente, séculos depois, este mesmo texto tem aplicações para a nossa vida e tem aplicações para a nossa sociedade. Porém, não é nossa sociedade, não somos nós os ouvintes e o público alvo desse texto, inicialmente. Era o público daquela época. Então, o primeiro ponto aí que eu destacaria com vocês neste sentido é, quando escolherem um livro bíblico, tenham consciência de que esse livro está destinado a um público-alvo que vivia naquela época. E aí você pode se perguntar, mas pastor, onde é que eu encontro essas coisas? Então eu quero dar algumas dicas para vocês aqui.
Vou começar com este comentário histórico-cultural do John Walton aqui, do Victor Matthews e de Chavalas, certo? Comentário histórico-cultural. Esse aqui tem tanto do Antigo Testamento, né, da Bíblia Hebraica, quanto da Bíblia Grega aqui do Novo Testamento, do Greg Kenner. Tá? São 2 volumes, um relacionado à primeira parte da Bíblia e outro à segunda parte. Esses 2 comentários, eles são muito interessantes e eles se propõem a comentar toda a parte histórica, cultural, bíblica. Então, por exemplo, se tu escolhe um livro como o livro de Gênesis para ler, tu pega um comentário desse aqui, tu vai ter as informações históricas, culturais da época que você necessita. A mesma coisa. Eu quero estudar o Evangelho de João. Ok, tu vai pegar um comentário desse aqui, tu vai ter informações, datas, contexto ali social, o que estava acontecendo, quais eram os problemas. Isso vai abrir a sua mente de tal forma para compreender o texto bíblico que você ficará encantado leitura após leitura. Um outro material muito importante também para o estudo é esse aqui, ó, Manual de Arqueologia Bíblica. Esse aqui é um manual sobre achados arqueológicos da Bíblia toda. Obviamente que esse manual não tem como cobrir versículo por versículo da Bíblia, porque seria muita coisa. Mas ele te dá uma boa visão panorâmica da arqueologia dos livros bíblicos, te ajudando a te localizar no tempo, na história, em questões políticas, sociais. Vai te ajudar muito. Em um outro material que pouquíssimas pessoas usam no estudo da Bíblia, mas é fundamental e é um divisor de águas na nossa interpretação bíblica, é um atlas um atlas histórico, tá? Então eu tenho esse atlas aqui que é Geografia, Arqueologia e História. Recomendo ricamente esse atlas para você, certo? Esse atlas. Por quê? No atlas, queridos, você vai encontrar épocas de chuva, quando que chovia, quando que não chovia, que tipo de animal era criado na região, que tipo de comércio era tido na região, ok? Então você vai aprender, porque a Bíblia, a todo momento você vê ela menciona lugares, ela fala de características de lugares, a todo momento. Porque o texto bíblico, por mais que ele não seja um texto que... Quando os profetas e os apóstolos eles escrevem, eles não estão se propondo a escrever como historiadores. Isso é um fato. Eles não estão pensando em fazer um texto histórico como nós conhecemos hoje. Eles estão pensando em relatar o sobrenatural inspirado pelo Espírito Santo e interpretar a história que eles estão vivendo de acordo com a orientação de Deus. Mas, neste processo, eles vão citar sempre fatos históricos, lugares reais, e você precisa saber onde são esses lugares, quais são as características desses lugares. Então, vou dar um exemplo. O Evangelho de João fala lá no capítulo 6 que em determinado momento os discípulos saem, vão passar pelaquela tempestade lá, né, no Mar da Galileia, e Jesus vai andar sobre as águas e tudo vai operar em favor deles. Que tipo de tempestade é essa? Por exemplo, você sabia que ali o chamado Mar da Galileia ele está entre vales, então o que acontece? Subiam rajadas de vento pelos vales que faziam levantar ondas de até 3 metros de altura. Era essa tempestade que eles estavam enfrentando, certo? Por exemplo, quando o texto diz assim, que saindo Jesus da sinagoga em Cafarnaum foi à casa de Pedro. Por exemplo, você sabia que a distância entre a sinagoga e a casa de Pedro era de apenas 25 metros? Isso é atestado arqueologicamente. Então, todas essas informações tu vai ter aonde? Em um atlas, em comentários como esses aqui histórico-culturais que eu estou passando para vocês e arqueológico. Então, assim... Se você quer dar vida para o seu estudo da Bíblia, você quer dar vida para o seu estudo bíblico, qual é a dica que eu dou para você de forma objetiva? Então, as 3 dicas que eu dou para você de forma objetiva. Primeiro, escolha uma boa versão. Segundo, escolha um livro da Bíblia do seu interesse. E terceiro, adquira materiais como esse daqui. Porque esses materiais vão ampliar o teu conhecimento dos problemas e das questões com as quais os autores estão lidando para aquela época, tá certo? Em outros vídeos eu dou mais dicas para vocês, mas eu acredito que essas dicas aqui já vão mudar radicalmente a leitura de vocês da Bíblia Sagrada. Um abraço, até a próxima, não se esqueça de se inscrever em nosso canal.